Eu gostaria de, nesse vídeo, falar a respeito da Igreja Metodista e dos metodistas. O metodismo foi um movimento de avivamento espiritual cristão, ocorrido aonde? Na Inglaterra, no século XVIII. Esse foi o metodismo, que deu origem à Igreja Metodista no ano de 1739. O metodismo enfatizava a relação íntima do indivíduo com Deus, iniciando-se com uma conversão pessoal e seguindo uma vida de ética e moral cristã, uma vida de ética e moral cristã. O metodismo tinha um lado forte, uma ênfase forte na assistência e ação social, ajudar aquelas pessoas pobres e oprimidas. O metodismo fez muito isso. 2 reverendos ou ministros lideraram o metodismo na Inglaterra. Vamos falar de John Wesley, de 1703 a 1791. John Wesley e seu irmão Charles Wesley, 1707 a 1788. Os dois eram ministros da igreja anglicana, a igreja inglesa, a igreja anglicana. Charles Wesley, irmão de John Wesley, foi considerado um dos maiores expoentes da música sacro-protestante. A origem do metodismo está intrinsecamente ligada a 3 nomes. Guardem esses 3 nomes. John Wesley, que foi seu autor e organizador. Seu irmão Charles Wesley, escritor de hinos protestantes. E George Whitefield, um eloquente pregador reavivalista, considerado o maior orador dos séculos 18 e 19 e um grande pregador ao ar livre. George Whitefield foi esse homem. Em 1729, John Wesley, recém-ordenado diácono, se reuniu com um grupo de estudantes organizado por seu irmão Charles Wesley na Universidade de Oxford, na Inglaterra, com o explícito propósito de estudar as Sagradas Escrituras, isso é, a Santa Bíblia, e praticar a religião com fidelidade. As reuniões deles eram explicitamente para isso, estudar as Sagradas Escrituras e praticar a religião com fidelidade. John Wesley se tornou o líder desse grupo, que por decisão de todos os membros do grupo, um tempo depois, por decisão de todos os membros do grupo, passou a se chamar o Clube Santo. The Holy Club. O Clube Santo, entre aspas. E os metodistas, entre aspas. Mais conhecido como metodistas. Do grupo, a sociedade, esse grupo santo, o Holy Club, se desfez, acabou, no ano de 1735, depois que John Wesley viajou até a América. John Wesley foi até a América, a colônia americana, no ano de 1736 a 1738. O próprio John Wesley, depois ele voltando para a Inglaterra, ele organizou em 1739 a primeira sociedade metodista e abriu em Londres uma capela metodista. E o que a igreja anglicana fez? Ela fechou seus púlpitos aos irmãos John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Assim, os irmãos Wesley, seguindo o exemplo de George Whitefield, foram fazer pregações ao ar livre, já que um tempo antes George Whitefield estava fazendo seus sermões ao ar livre. Eles seguiram esse exemplo. Vamos também fazer sermões, fazer pregações ao ar livre. John Wesley permaneceu membro da igreja, e nunca esqueçam isso, John Wesley, ele permaneceu membro da igreja anglicana até sua morte. Até sua morte, ele foi membro da igreja anglicana. John Wesley passou a administrar a comunhão nas reuniões que foram proibidas aos excluídos da comunhão. Ele começou a administrar essa comunhão quando em 1740 seus seguidores foram excluídos da comunhão. Quando
da independência dos Estados Unidos, quando houve a famosa independência da colônia americana dos Estados Unidos contra a Inglaterra, John Wesley se viu obrigado a ordenar sacerdotes para o novo país republicano, porque a América era uma república. Então, ele ordenou sacerdotes para esse novo país, porque os Estados Unidos tornou-se uma república. E a separação com a igreja anglicana em terras americanas foi algo inevitável que ia acontecer. Assim, a nova igreja passou a ser chamada de Igreja Metodista Episcopal. Igreja Metodista Episcopal. Em 1742 foi criado um sistema de classes, grupos pequenos com até 12 pessoas, nos quais os metodistas se aconselhavam e prestavam contas mutuamente de sua vida espiritual. Grupos de até 12 pessoas, esses metodistas se reuniam. O metodismo herdou muito da reforma inglesa, muito ele herdou. John Wesley baseou os 25 artigos do metodismo, 25 artigos do metodismo, nos 39 artigos da religião anglicana. No metodismo existem 3 ênfases distintas nas doutrinas da reforma. Vamos ver agora essas 3 ênfases. Primeira ênfase, autoridade. O metodismo cria no princípio do quadrilátero wesleyano. Quadrilátero wesleyano. Quadrilátero. Ter um quadrilátero, tendo as Santas Escrituras, a Bíblia, no centro, por ser as principais fontes de revelação sobre Deus. As Escrituras devem ser interpretadas pela fé, pela razão, pela tradição e pela experiência pessoal com Deus. John Wesley pregava isso. As Escrituras no metodismo são a suprema autoridade. Na religião metodista, as Escrituras são a suprema autoridade. Segunda ênfase, arminianismo. Diferentemente do calvinismo, o entendimento wesleyano concorda com o arminianismo, onde a graça de Deus é livre e para todos os seres humanos. Assim, por atuação do Espírito Santo, o homem pode responder com fé ao chamado universal de salvação de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ou pode livremente rejeitar essa graça. Depende do homem. Nada é imposto. Em casos extremos, os cristãos podem cair da graça ou perder a salvação. Vocês sabiam que pode cair da graça em casos extremos? Os metodistas existem em ponto de discordância entre o metodismo, o metodismo que George Whitefield fez, que era o metodismo calvinista. Existe os metodistas calvinistas, que são discípulos do reverendo George Whitefield, e o metodismo de John Wesley, metodista calvinista e metodista wesleyano, que vem John Wesley. O metodismo calvinista de George Whitefield, o grande pregador que eu citei aqui, influenciou o grande pregador do século XIX, Sir Martin Lloyd Jones, e as conferências da Abadia de Westminster. As conferências da Abadia de Westminster, feita por Sir Martin Lloyd Jones. Os metodistas calvinistas creem na predestinação, na eleição incondicional, na vocação eficaz, isso é a graça irresistível. Diferente da maioria dos metodistas que são armínio-wesleyanos. Salvação. A salvação é baseada na graça de Deus, que atua em 3 dimensões. Que é a graça preveniente. Graça preveniente é a preparação para a salvação. A graça justificadora, que concede perdão. E a graça santificadora, renovando a natureza humana, correspondendo, sendo santificada não ser como um Deus, e sim tornar-se mais humano, ou seja, obedecer ao plano original que Deus tinha para o ser humano. Vocês entenderam a diferença entre
metodismo wesleyano e o metodismo calvinista. O metodismo calvinista, eles creem na predestinação, na eleição incondicional, na vocação eficaz, que é a graça irresistível. Diferente da maioria dos metodistas, né? Que são armínio wesleyanos, metodistas wesleyanos. Vocês entenderam um pouco sobre a igreja metodista e espero que isso ajude vocês a entender essas três dimensões, a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora que o John Wesley pregou ao livro para as pessoas. Espero que vocês gostaram um pouco sobre o metodismo. Pesquisem.